E aí, pessoal, tudo bem? Gente, é o seguinte, eu estou fazendo essa videoaula agora para explicar melhor uma questão que eu havia resolvido, tá, em uma série aí para o cargo técnico operação júnior, e essa questão ela realmente não ficou bem clara. Eu constatei isso, tá? E aí o que que eu fiz? Eu fiz um detalhamento melhor dessa questão, que foi a questão, é uma questão de mecânica dos fluidos, que caiu em 2010, para o cargo de técnico operação júnior, questão 27. E agora eu estou fazendo essa videoaula para explicar melhor, para ficar bem claro, tá? Quem sugeriu essa explicação mais detalhada, tá, foi o Felipe, tá? Então, Felipe, essa questão aí, eu estou detalhando ela especialmente para que você entenda e os outros espectadores aí do meu canal, do nosso canal, tá? Entendam melhor essa questão. Vamos lá então, pessoal, rapidamente, sem perder tempo, essa questão aqui, ó, tá? Um tubo de pitot é um aparelho utilizado para medir a velocidade com que um fluido escoa por uma canalização, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? O fluido ele está escoando nessa tubulação através aqui, ó, por uma velocidade V. Ele vai entrar nessa tomada de ar aqui, que é o tubo, né? Essa tomada aqui de ar, não, de fluido, né? E aí esse fluido vai empurrar esse outro líquido aqui, causando esse desnível H aqui que a gente está vendo, né? Bom, o esquema abaixo apresenta uma situação em que o fluido, que tem densidade 1,2 vezes 10 ao cubo quilograma por metro cúbico, escoa com uma velocidade V, capaz de promover uma diferença de altura H de 6 centímetros, em um líquido manométrico de densidade 6,25 vezes 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. Considerando a aceleração da gravidade local de 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade, então, do escoamento em metros por segundo é... Gente, então, o que a gente observa de cara aqui, ó? Olha o que ele fez. Ele me deu o desnível em centímetro. Então, a gente vai ter que transformar isso aqui para metro, porque senão vai virar, né, uma confusão aí de unidades. Primeiro slide da resolução. Gente, vamos primeiro calcular a pressão estática que está acontecendo aqui, ó, que é a mais fácil. Tá? A pressão estática ela é resultado desse desnível aqui causado nesse líquido aqui, um desnível H. Então, gente, para calcular a pressão estática de um fluido, qualquer fluido, você vai ter que ver qual é o desnível que esse fluido tem, a profundidade que ele está sofrendo, que no caso ali é a profundidade H, a aceleração da gravidade e a densidade desse fluido. Essa fórmula aí, ela é dada pela equação de Stevin, tá vendo? Ó? Okay? Então, a variação de pressão de qualquer fluido é dado pela densidade desse fluido, vezes a gravidade, vezes o desnível, que no caso aqui é esse H, tá? Como esse desnível é dado em centímetro, então por isso que eu coloquei aqui, ó, o desnível final, que é 6 vezes 10 a menos 2, e o desnível inicial, que é 0. Por quê? Porque eu estou considerando aqui, pessoal, o meu referencial, tá? Então, se o meu referencial é aqui, então a profundidade H vai ser dado por 6 vezes 10 a menos 2. Aqui é o meu zero, tá? Então, aqui embaixo vai ser 6 vezes 10 a menos 2. Gente, eu não coloquei na fórmula ali, mas vai ser 6 vezes 10 a menos 2 negativo, tá? Porque se o zero está aqui em cima, então a profundidade para baixo, né, considerando que o eixo negativo está descendo, então vai ser menos com menos, vai dar mais aqui, tá ok? Substituindo os valores, ó, esse líquido possui essa densidade, tá? A aceleração da gravidade é 10 e o desnível é 6 vezes 10 a menos 2. A gente vai ter, então, uma variação de pressão correspondente a 3.750 newtons por metro quadrado. Pessoal, Felipe, nós encontramos, então, a variação de pressão, que é a pressão estática, que é a pressão imóvel ali naquele líquido, ok? Agora, Felipe, nós temos que entender o seguinte, quando está acontecendo aqui uma pressão estática nesse líquido aqui, aqui, quando você tem um escoamento de líquido e que tem uma velocidade, nós vamos ter, então, o comportamento de uma pressão dinâmica.
ok? Então é por isso que no próximo slide ali, Felipe, a gente vai calcular a pressão dinâmica de acordo com o princípio de Bernoulli, tá? Depois a gente vai igualar essas duas pressões, porque uma está equivalente à outra. A pressão dinâmica está influenciando a pressão estática. Então é por isso que no final ali a gente vai igualar. Então vamos agora aplicar então o princípio de Bernoulli, né, que é relativo ao escoamento de um fluido e relativo à pressão dinâmica, através dessa formulazinha aí que você está vendo agora. Tá? Então é esta relação aqui, que não é dada no enunciado, mas que a gente precisa sempre lembrar, que vai ser dada pela pressão do item 2, que é num ponto de tomada do escoamento aqui, tá? Que podemos considerar que é este ponto aqui, ó, ok? E o 1, que é relativo a este ponto aqui, tá? Podemos inverter de 2 para 1 aqui, não tem problema, tá? O que você tem que ter em mente é que essa queda de pressão aqui, do item 2, é na tomada do escoamento aqui, tá? Na entrada desse bico aqui, que é o tubo de Pitot. E a outra pressão, o item 1, é relativo a esse outro ponto aqui, o ponto inferior. Ok, Felipe? Tá? Então, rearranjando esta equação, passando tudo que tem o índice 1 para o outro lado, que é relativo à pressão. Por quê? Porque, Felipe, porque eu quero isolar a pressão dinâmica para depois igualar com a pressão estática. Por isso que você vai passar tudo que está desse lado para o outro lado. Não é tudo, pessoal, é só relativo à pressão, porque depois eu vou cancelar algumas coisas aqui. Passando a velocidade 2 para o outro lado, estava positiva, ela aqui agora fica negativa, ó, tá vendo? Ó? E a velocidade 1 continua positiva, né? A cota em Z, eu também em 2 passei para o outro lado lá, ó, tá vendo? Ó? E aí por isso que ficou negativo aqui, tá? Ok? Você está me acompanhando? Então, tudo que estava positivo de cá passou para o outro lado, negativo do outro lado. Tá? Aí o que eu aproveitei? Eu simplifiquei a aceleração da gravidade, por quê? Porque aí a gente pode simplesmente aplicar a propriedade distributiva aqui, ó, tá vendo? E aí a gente consegue isolar a aceleração da gravidade e aí simplificar mais ainda a fórmula, né? Bom, no próximo slide, Felipe, a gente vai deixar a diferença de pressão sozinha. Acompanha comigo aqui, ó. Olha lá. Tá vendo a densidade aqui, ó? Que é a densidade do fluido desse escoamento aqui, tá? O que está acontecendo? Ela está dividindo aqui, eu vou passar ela multiplicando. Olha lá, ó. Ela vai passar multiplicando. Mas antes, eu quero comentar contigo o seguinte. A velocidade nesse ponto aqui é igual à velocidade do escoamento que eu quero determinar. Beleza? A velocidade nesse ponto aqui, ó, na interface dos dois líquidos, é nula. Tá? Ela é nula. Ou seja, ali não tem velocidade. Então, por isso que a velocidade V2 aqui é zero. E aí, o que vai acontecer, Felipe? Nós vamos acabar cancelando esta velocidade ali. E vai sobrar somente a velocidade na tomada do escoamento, que é essa velocidade aqui, que é igual a essa. Entendeu, Felipe? Né? E aí, vamos simplificar mais ainda a equação. Tá? Olha os dados que foram fornecidos no enunciado. A cota 1 é 0, a cota 2 é 6 vezes 10 a menos 2 metros, que é negativa, tá, pessoal? Eu não coloquei o sinal aqui. Né? A aceleração da gravidade é 10 e a densidade do líquido do escoamento é 1,2 vezes 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. Ok? Então, aquilo que a gente falou no slide anterior, o cancelamento da velocidade, simplificou então, né? Simplificou então a fórmula, o princípio de Bernoulli, para esta equação aqui, onde nós temos somente a velocidade e somente a cota inferior relativa a esse escoamento. Tá? Aí o que vai acontecer? Eu vou passar
essa densidade para o outro lado, aí ela vai passar multiplicando, né? E aí nós vamos ter esta multiplicação aqui. E aí, finalmente, Felipe, a gente pode substituir os dados fornecidos pelo enunciado, tá? Essa densidade é a densidade do líquido do escoamento. Esse aqui é o desnível que o líquido está causando aqui, ó, essa diferença ΔH. Isso aqui é a aceleração da gravidade. E agora, o que, que vai acontecer? Nós vamos simplificar mais ainda esta equação e ela vai se reduzir a esta equação aqui, né? Que aí, com uma calculadora, eu vou fazer 3.750, tá? Vai passar para o outro lado os 720, né? E aí, o que, que vai acontecer? Eu vou chegar numa relação da velocidade, porque a velocidade aqui está ao quadrado. Você vai ser obrigado a extrair a raiz desse valor aqui, que é 5,05. Né? E extraindo a raiz de 5,05, nós vamos ter então a velocidade na tomada aqui, ó, nessa tomada, que é igual a aqui, tá? Igual a 2,25 metros por segundo, que no caso o nosso avaliador pecou e colocou uma velocidade diferente da que nós calculamos. Beleza, pessoal? Que no caso é a letra B. Gente, espero então que eu tenha agora conseguido explicar as hipóteses, porque a dificuldade aqui foi descobrir por que essa velocidade foi cancelada aqui nesse ponto. Porque exatamente nessa interface a velocidade é zero, né, pessoal? E a velocidade aqui é a mesma velocidade da tomada do escoamento, ou seja, é a velocidade própria do escoamento ali, tá? Outro cancelamento que nós fizemos aqui foi a cota Z, porque aqui é o meu referencial, então a cota Z ali é zero. Beleza? Então, pessoal, espero que agora tenha ficado bem claro a resolução dessa questão. E aí, pessoal, deixem os comentários de vocês, tá? E a gente vai colocando mais questões aí para vocês. Beleza? Até a próxima.